abandono da fé, em tempo do povo de revoltar-se contra a lei de Deus, sempre teve os rabiscos da terra, sempre teve, pastor Eduardo, os remanescentes, aqueles que olharam e disseram: você pode até ir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem seguir os falsos ministros, vocês podem até seguir, mas eu e minha casa ficaremos servindo ao Senhor. Vocês podem até dizer que não tem nada a ver, vocês podem até dizer que isto aí não vai perturbar a Deus, não vai escandalizar a obra de Deus, não tem problema, vocês podem até ir, mas eu prefiro ficar naquilo que eu aprendi com meus pais, eu prefiro ficar naquilo que eu aprendi com meu avô, eu prefiro ficar aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical, porque, irmãos, a nossa atualidade, a nossa geração, e uma geração nova que vai surgindo de ministros, muitas vezes não querem ouvir os maduros na fé, não querem ouvir aqueles que tenham o joelho calejado, não querem ouvir aqueles que têm uma experiência para falar. Olha para mim aqui nesta noite, se você sentar com alguém que tem o joelho calejado, com alguém que tem uma vida de oração, se você se assentar com alguém do cabelo grisalho, alguém que tem história, que vive com Deus em constante oração, e você falar o que o Senhor acha disso, ele vai dizer para você: permanece naquilo que você aprendeu, permanece naquilo que você aprendeu. Olha, mas estão fazendo por aí e está dando certo, está tendo multidão. Multidão não significa que Deus está aprovando. O problema da nossa geração é que nós ficamos tão impactados em ver a multidão vindo, que nós pensamos que a multidão que vem é a aprovação de Deus. Em toda a Bíblia você vai ver que Deus escolhe aqueles que muitas vezes são os rabiscos, são os remanescentes. Escute esta palavra, o que Deus quer dizer e colocou em meu coração nestes últimos tempos é que Deus está vendo o que está acontecendo neste tempo. A nossa geração está dando ouvidos a falsos ministros. E eu sei que pode parecer pesado, retrógrado do que eu vou falar, mas eu tenho que dizer. Eu sou fiel à voz do Espírito Santo. Eu levei um texto que vai dizer que quando Deus pega o profeta Ezequiel, pastor Ricardo, ele está no cativeiro, à beira do rio Quebar, mas Deus o pega e o leva em espírito até o seu templo. E quando Deus leva o profeta Ezequiel até o templo, diz o texto que Ezequiel começa a ver o que estava acontecendo em trevas. No começo do templo estava a imagem que causava ciúmes. E ele vai aprofundando e adentrando, e ele vai ver que vai ver um buraco, fala cava, ele vai cavar, e ele vai ver pintado na parede todos os tipos de animais imundos. E os anciões, e aqui está dizendo de anciões, está dizendo de ministros, que estavam no oculto, virado para as imagens e adorando. E eles diziam: o Senhor não nos vê, porque o Senhor abandonou a terra. Esta é a mentira que o diabo está falando aos ouvidos de muitos. Eu vim aqui pregar para uma geração que eu sei que está vivendo esses últimos dias. Por isso eu digo que quando o apóstolo Paulo fala isto, eu imagino em Deus abrindo a visão dele, Deus escancarando a visão do apóstolo, e ele vendo no século que estamos vivendo, no ano de 2024, ele vendo o que está acontecendo dentro da igreja. Ei, irmão, é triste dizer isso, mas eu tenho que falar.
Hoje você vê todo tipo de evento para atrair vidas. Eu sei que Deus levantou pessoas com visões, mas toda visão que vai contrariar a santidade de Deus não é uma visão de Deus. Não é. Eu vejo aqui algumas apostasias que têm acontecido. Primeiro, a apostasia individual. Qual é a apostasia individual? A apostasia individual é alguém que conheceu a fé, é alguém que experimentou do Espírito, é alguém que recebeu da parte de Deus dons, mas esta pessoa, com o decorrer do tempo, ela resolveu se apartar, abandonar aquele princípio que ele aprendeu. Isso aqui é apostasia individual. Apostasia individual se fala de alguém que experimentou o melhor de Deus, alguém que foi batizado no Espírito, alguém que recebeu dons, alguém que foi instrumentos de Deus, mas esta pessoa, ela se apartou daquilo que ela aprendeu. É a primeira apostasia, apostasia individual. A segunda apostasia é a apostasia teológica. O que é uma apostasia teológica? O abandono teológico, se referindo aos princípios que a palavra menciona. Estamos vivendo em dias, e os irmãos sabem de grupos que têm que se levantado, que diz que os dons estão limitados apenas a uma temporalidade. Ou seja, muitos dizem, não todos, mas muitos dizem, Edvilson, que as línguas estranhas que nós falamos, que recebemos da parte de Deus, pastor Ricardo, não são de Deus. Algumas pessoas mencionam e dizem que hoje não tem mais batismo no Espírito Santo, que hoje não tem mais curas, que hoje Deus não levanta pessoas no ministério profético. Isso aqui se refere a uma apostasia teológica, rejeitando aquilo que os primeiros pais, que os apóstolos vivenciaram. Mas eu leio o texto de Hebreus capítulo 13, no versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo hoje e ontem e será eternamente. O mesmo Senhor, o mesmo Deus, pastor Eduardo, que operou no passado, que curava, que fazia, oh meu Deus do céu, o leproso ser purificado. O mesmo Deus que operou no passado, que amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho, Jesus. Ele é o exemplo perfeito, e Jesus sendo o exemplo perfeito, diz o texto, que aonde que Jesus passava, milagre acontecia, havia prodígios. Diz o texto, que aonde que Jesus estava, a casa se enchia. Diz o texto, que aonde que Jesus estava, se ele estava no deserto, o deserto se enchia. Se ele estava na casa, a casa se enchia. Se ele estava à beira do mar da Galileia, o mar ou a região do mar se enchia. Aonde que Jesus estava, milagres acontecia. O leproso era purificado. Aonde que Jesus estava, milagre acontecia. Se Jesus encontrava com a caravana da morte, a caravana da morte tinha que recuar, porque na hora se tornava a caravana da alegria. Aonde que havia morto, Jesus ressuscitava, operava, transformava, restaurava. Eu sempre vou dizer e mencionar, e para alguns pode ser repetição, mas eu tenho que falar. Jesus sempre estendeu as mãos para aquele que ninguém queria estender as mãos. Jesus sempre levantou aquele que os fariseus não queriam levantar. Eu tenho algo para te dizer. Se você está aqui nesta noite, é porque Ele olhou para a tua vida, Ele olhou para a minha vida,
Eu era, como diz o hino, eu era alguém que era rejeitado, eu era alguém que tinha os planos frustrados. As pessoas olhavam para a nossa vida e não via nada. E se você fazer uma análise da tua vida, você mesmo vai dizer: eu não era merecedor de nada. Tem pessoas que estavam no tráfico, tem pessoas que estavam na cocaína, tem pessoas que estavam na biqueira. Quando todo mundo se afastou de você, Jesus foi lá e mudou a tua história. Então o que eu quero mencionar, o que eu quero falar aqui nesta noite, é que muitas pessoas que aprenderam de uma forma simples. As mensagens de outrora eram assim. Nós não tinha, pelo menos os meus avós, a minha parentela passada não tinha. Muitas vezes o curso teológico que hoje nós temos facilidade para ter, não tinha, muitas vezes, uma leitura. Alguns eram praticamente analfabetos, mas só que eles tinham joelho no chão, eles tinham intimidade com Deus. Oh meu Deus do céu, o que eu estou dizendo para a tua vida, que a mensagem de outrora era desta forma: Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, salva e em breve irá buscar a sua igreja. Quando pregavam esta mensagem simples, na hora Jesus batizava com o Espírito Santo. Quantas pessoas que estão aqui, que participou de um culto outrora, que alguém que não falava direito, alguém que colocava e chamava Jesus de Jesus, e por aí vai, porque eu vou dizer para você aqui neste momento, mas alguém que tinha intimidade com Deus. Mas estamos vivendo hoje dias de alguém que nunca teve intimidade com Deus, querendo nos ensinar a como andar com Deus. Ô irmãos, olha para mim aqui. O apóstolo Paulo diz: quando eu fui ter convosco, não fui com palavras de persuasão humana, mas eu fui na demonstração de Espírito e de poder. O que quer dizer, pregador? Eu vou dizer para você o que acontece. Teoria com teoria, ninguém dá o braço a torcer, mas poder de Deus muda. Nós podemos aqui estudar um texto e eu ficar com o pastor Ricardo Eugênio, pastor que defendendo um ponto, eu defendendo outro ponto. E quem está certo? Alguns vai ser em favor dele, outros vai ser ao meu favor e outro a favor de tal. Mas eu vou dizer para você, isso não vai adiantar praticamente nada. Mas quando eu chego aqui, na palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, e eu começo a provar que o que Jesus falou, que os apóstolos pregavam, hoje tem ação, hoje tem atuação em nossos dias também. Escute essa palavra: multidão vai vir, pessoas vão vir do norte, do sul, do leste, do oeste, para ouvir a